Meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós nos encontramos aqui novamente para mais uma aula das nossas lições bíblicas de escola dominical. Como você tem acompanhado, nós estamos estudando durante esse quarto trimestre de 2016 sobre o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio a crises. Nós estamos já caminhando para o final do trimestre e nesta aula nós vamos estudar a nossa 10ª lição, adorando a Deus em meio à calamidade. Adorando a Deus em meio à calamidade. Vamos estudar o texto da leitura bíblica em classe, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando 3 povos se reuniram para lutar contra Josafá. Mas vamos ao texto áureo da nossa lição, a nossa verdade prática, ponto central da lição, aos nossos objetivos, que é o que nós sempre fazemos aqui na Academia de Pregadores, com a intenção de fornecer a você, nosso querido aluno, a você, professor da escola dominical, alguns subsídios para melhorar a sua aula, para dar mais qualidade, em busca da excelência do ensino cristão e, sobretudo, para que a mensagem de Deus realmente seja efetiva também aos nossos corações. O texto áureo está em Salmo 136 e o versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Verdade prática nos diz que a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. O ponto central da nossa lição diz que a nossa fé nos faz adorar a Deus em tempos de crise. Em tempos de crise, é um tempo também de adorar a Deus. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que a nossa fé nos faz adorar a Deus em tempos de crise. Os objetivos específicos, que são 3, cada um ligado a um ponto da lição. Primeiro, apresentar um panorama do reino do norte e do sul. Segundo, mostrar quem foi o rei Josafá. E terceiro, enfatizar a trajetória do rei Josafá e seus inimigos. Como eu disse, a leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12. O texto bíblico nos diz o seguinte: E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor, para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação e de Jerusalém. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar.
Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meus queridos, o texto de 2 Crônicas, do capítulo 20, vai nos narrar uma das piores crises que Josafá enfrentou no seu reino. Nós vamos aprender na nossa lição que Josafá era filho do rei Asa, e o rei Asa foi fiel, temente a Deus. A Bíblia nos diz também que Josafá andou segundo os caminhos de seu pai Davi, porque ele era da linhagem de Davi. Reinou no reino do sul. Nós vamos aprender que Josafá foi um homem temente a Deus, um homem que promoveu um avivamento no meio do povo, um homem que buscava a Deus, um homem que promoveu um avivamento no meio do povo através da palavra, do ensino da palavra de Deus. Porém, Josafá fez alianças espúrias, fez aliança com Acabe. A nossa lição não vai tratar dessa aliança que ele fez, da aliança que ele fez também com o filho de Acabe, mas ele, além de fazer aliança com Acabe, fez aliança com Jorão, que era filho de Acabe. E nós vamos aprender na nossa lição que nós precisamos ter cuidado ao nos aliançar. Precisamos ter cuidado com quem nós andamos, para quem nós damos as mãos para andarmos lado a lado. E no capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá estava enfrentando uma crise terrível, uma crise política muito grande, porque se levantaram 3 povos, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, que eram aparentados dos filhos de Israel, eram descendentes de Ló, e os povos das montanhas de Seir. Então, quando Josafá soube que eles estavam vindo guerrear contra ele, ele se pôs a clamar ao Senhor. E ele disse ao Senhor: em nós não há força alguma contra esta multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que nós aprendemos com o capítulo 20 de Crônicas e aprenderemos com essa 10ª lição é que, seja qual for a crise que nós estivermos vivendo, um dos segredos, ou um dos grandes segredos para vencermos é termos os nossos olhos no Senhor. Muitas pessoas, no meio de uma crise, deixam de olhar para o Senhor, deixam de contemplar o Senhor. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus, que Jesus havia mandado os discípulos atravessarem o mar da Galileia e foi para o monte orar sozinho. E durante a madrugada, as altas vigílias da noite, a Bíblia diz que o barco estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela noite, os discípulos não puderam controlar o barco. E durante a madrugada, enquanto eles estavam desesperados, apavorados com a tempestade que acontecia no mar, a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre as ondas, e eles olharam para Jesus, gritaram aterrorizados, porque acharam que era um fantasma, e Jesus disse: calma, não vos assustei, sou eu, não temais. O texto diz que Pedro então olhou para Jesus e disse: se és tu, Senhor, permita-me ter contigo andando por sobre as ondas. Jesus permitiu, Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as ondas. Ele estava olhando para Jesus. Porém, a palavra de Deus nos diz que Pedro, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir. Nós precisamos aprender que em tempos de crise é um momento de olhar para o Senhor. Eu sei que nós somos humanos e, ao invés de estarmos sempre olhando para o Senhor, nós temos a tendência de reparar na força do vento. E quando reparamos na força do vento, começamos a submergir. Mas Pedro, ao começar a submergir, gritou: socorre-me, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor chegou para ele e disse: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Jesus tomou Pedro pela mão, não deixou Pedro afundar. Entrou com ele para o barco. Eles ainda estavam vivendo a crise daquele momento. Em meio à tempestade, Jesus estava andando por sobre as ondas. E Jesus entrou com Pedro para o barco e acalmou o vento e acalmou o mar. E eles adoraram ao Senhor. Mas entendamos uma coisa: não deixe de olhar para Jesus.
Faça como Josafá. Josafá declarou o seu sentimento: em nós não há força alguma contra esta multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. O segredo da vitória do crente, da vitória da igreja, o segredo da nossa vitória é ter os olhos fixos em Jesus em todo o tempo. Vamos à introdução da nossa lição. Vamos ao que o nosso comentarista nos escreveu aqui. Na introdução, o pastor Elianai Cabral, eu repito, que é um dos nossos professores aqui da Academia de Pregadores, faz parte do corpo docente dessa academia, um exímio professor, né? Então, o pastor Elianai Cabral, na introdução, ele comenta que com a história de Josafá, aprenderemos que em meio às crises devemos orar e buscar o socorro de Deus. Não importa qual a crise, não importa qual a dificuldade que estivermos enfrentando, nós devemos orar e buscar o socorro do Senhor, a ajuda de Deus. Primeiro ponto, Reino do Norte e do Sul, a divisão dos reinos. O Reino do Norte era formado por 10 tribos, o Reino do Sul era formado por 2 tribos, que eram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O Reino do Norte, a capital era Samaria, o Reino do Sul, a capital Jerusalém. O Israel se dividiu, né? Para você entender, em um minuto, essa história da divisão dos reinos, o povo de Israel foi para o Egito. Nós falamos aqui, quando ministramos a lição sobre José, ele foi uma peça-chave no plano de Deus para formar a nação de Israel, o povo de Israel lá no Egito. Então, sob a liderança de José, o povo de Israel foi para o Egito, ficou ali 430 anos aproximadamente, saiu do Egito, caminhou 40 anos no deserto, entrou na terra prometida sob a liderança de Josué. Josué morreu, a tribo de Judá começou a liderar, a tribo de Judá se assentou na terra, o povo ficou sem liderança, veio o período dos juízes, passaram 15 juízes em Israel, 14 homens e uma mulher, que foi Débora. O último juiz foi Samuel. Nos dias de Samuel houve a transição da teocracia para a monarquia. E o povo pediu um rei e Deus deu um rei. Deus escolheu Saul como rei. E nós iniciamos então o período de reinado que nós chamamos de Reino Unido, que foi através de Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, Roboão, o seu filho, assumiu o trono e Roboão dividiu o reino. Por que Roboão dividiu o reino? Porque os anciãos lhe aconselharam. Aliás, os anciãos, o povo foi até ele e pediu que ele aliviasse a carga de impostos, porque o Salomão, seu pai, havia onerado o povo com muitos impostos e ele onerou ainda mais. Então o povo pediu que aliviasse a carga de impostos. Ele foi ouviu o conselho dos velhos e os velhos disseram a ele: sirva este povo, alivia a carga deste povo e este povo vai te amar e vai te servir. Mas os jovens disseram: não, diga a este povo que o teu dedo mínimo será mais pesado do que o maior dedo do seu pai. Se o seu pai os oprimiu com açoites, você os oprimirá com escorpiões. Então o povo voltou a Roboão, sob a liderança de Jeroboão, que era um líder popular, e ao ouvir esta declaração de Roboão, o reino de Israel se dividiu. Jeroboão ficou com o reino do norte, 10 tribos, e Roboão ficou com o reino do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 2 tribos, capital Jerusalém, e o reino do norte, capital Samaria. Então o reino estava dividido neste momento. Passaram vários reis no reino do norte. Todos os reis do reino do norte foram reis ímpios e passaram vários reis no reino do sul. Na verdade, 19 reis no reino do sul e, se não me falha a memória, 8 dinastias passaram no reino do sul. O reino do norte foi para o cativeiro em 722 a.C., através da Assíria. Deus levantou a Assíria para levar o reino do norte para o cativeiro e extirpar a idolatria do reino do norte, e o reino do sul foi para o cativeiro a partir do ano 605 a.C., em 3 levas, e retornou 70 e poucos anos depois, sob a liderança de Zorobabel, de Josué, depois no segundo retorno sob a liderança de Esdras, e no terceiro retorno para terminar a reconstrução do templo, dos muros, colocar as portas dos muros de Jerusalém sob a liderança de Neemias. Então o reino de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul sob a liderança de Roboão.
E essa divisão do reino fez com que Jeroboão, o líder popular, ficasse com as tribos do Reino do Norte. Segundo ponto, ou segundo parágrafo deste primeiro ponto. O Reino do Norte, como eu disse, durante 200 anos aproximadamente, o Reino do Norte conseguiu sobreviver e todos os reis que passaram no Reino do Norte foram reis ímpios, foram reis maus. Acabe, por exemplo, foi rei do Reino do Norte. A maldade dos governantes, então, levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. A monarquia judaica era diferente das monarquias de todos os demais povos da antiguidade. Porque geralmente nos povos antigos, o monarca era considerado como um deus. E em algumas situações, como o Egito, por exemplo, este monarca era até adorado, reverenciado como a emanação de deuses. No reino de Israel, a monarquia judaica, entretanto, o rei era escolhido por Deus e ele precisava entender que ele era como um príncipe regente. Foi o que Samuel falou com Saul. Porventura Deus não te escolheu para reinar sobre o seu povo? O povo era de Deus. O rei era dado por Deus. E o rei era tão somente um príncipe regente, alguém que deveria direcionar o povo conforme a vontade de Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o Reino do Sul. Então, Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. O povo de Israel se afastava de Deus, Deus permitiu os inimigos se levantarem. Judá, entretanto, teve reis piedosos. A maioria dos reis foram reis piedosos, mas também enfrentou muitas crises, principalmente quando os governantes não se voltavam para o Senhor, principalmente quando os governantes se desviavam de Deus, não é? Segundo ponto da nossa lição. Então, nesse primeiro ponto, nosso objetivo aqui é tratar sobre, apresentar um panorama do Reino do Norte e do Reino do Sul. E nós tratamos desse panorama de forma rápida, mas fazendo um apanhado aí de Israel desde que saiu do cativeiro, ou desde que saiu do Egito, né? Do cativeiro egípcio, caminhou os 40 anos, veio o período dos juízes, depois o período da monarquia. Segundo ponto, o rei Josafá. Quem era Josafá? Josafá foi o quarto rei de Israel. Ele começou a reinar com 35 anos de idade. Ele era filho do rei Asa. Ele ficou como corregente do seu pai durante 3 anos. Com certeza ele teve um referencial de governo, como referencial de governo, a espiritualidade do seu pai. Então Josafá era um homem que tinha o conhecimento de Deus. Embora, como nós já afirmamos aqui, vamos tratar na nossa lição, Josafá tenha se aliançado com Acabe, tenha se aliançado depois com Jorão, que era filho de Acabe, mas era um homem que tinha o conhecimento de Deus. Era um homem que teve um cuidado para instruir o povo, foi um homem que buscava a presença de Deus. Na leitura bíblica em classe nós vemos isto, quando ele soube que aqueles 3 povos estavam chegando já para lutar com ele, Josafá orou a Deus. Se você ler todo o capítulo 20 de Crônicas, você vai perceber que Deus usou Jaziel e disse: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai quietos, vede o livramento que o Senhor vos dará, amanhã descereis ao encontro, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz. E o povo de Israel, a Bíblia diz que Josafá escolheu cantores, ordenou cantores que, vestidos de ornamento sagrado, louvassem a majestade santa do Senhor, dizendo: louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E enquanto os cantores começaram a cantar, Deus desbaratou os inimigos. Então Josafá era um homem fiel a Deus, um servo temente, embora tenha realmente vacilado em fazer aliança com Acabe, com Jorão, mas Josafá foi um rei piedoso, um homem que serviu ao Senhor conforme a vontade de Deus. Segundo parágrafo, então, do segundo ponto. O cuidado de Josafá em instruir o povo. No 3º ano do seu reinado, Josafá ordenou os levitas e sacerdotes que fossem às cidades e ensinassem o povo o livro da lei. Então Josafá tinha o cuidado de ensinar o povo. Josafá sabia que um povo ensinado na palavra de Deus, na lei do Senhor, é um povo que tem o temor de Deus.
A intenção de Josafá ao ordenar os levitas que fossem ensinar o povo, ao ordenar os sacerdotes que saíssem de cidade em cidade, perceba que Josafá não traz o povo para a cidade, ele leva o ensino onde o povo está. E a intenção de Josafá era promover o temor de Deus na vida da nação de Israel. O ensino da palavra de Deus promove o temor no seu povo. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é importante para a nossa vida. Não é? Josafá iria enfrentar uma grande crise, mas ele sabia ensinar o povo. Ele sabia qual era a prevenção, qual era o antídoto que o povo de Deus precisa, que é o ensino da palavra de Deus. Terceiro parágrafo, do segundo ponto, a instrução e temor. Então o ensino promoveu grande temor no coração de todos. A prova disto é que em 2 Crônicas, quando ele soube que aqueles 3 povos vinham contra eles para guerrear, quando ele percebeu que não podia vencer, a Bíblia diz que ele conclamou o povo a um jejum e todos se uniram. Todos buscaram a presença de Deus. A Bíblia diz que de todas as cidades de Judá foram pessoas para Jerusalém, para buscar a presença de Deus. Ou seja, o povo estava unido. O povo sabia que se eles se reunissem e buscassem a presença de Deus, Josafá inclusive usa isto. Ele diz, olha, o Senhor disse que quando viesse a nós algum inimigo, quando viesse castigo, peste ou fome, nós nos reuniríamos nessa casa e o Senhor nos ouviria. As pessoas que estavam ali tinham a disposição para buscar a Deus. E a Bíblia diz que a congregação estava reunida diante do Senhor e Deus tomou Jaziel. A palavra Jaziel, o nome Jaziel, quer dizer Deus vê. Então, quando Deus toma Jaziel, levita, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, o texto bíblico nos diz em 2 Crônicas 20, Deus tomou Jaziel, Deus estava dizendo para Josafá e para todo o povo de Israel, eu vejo a batalha de vocês, eu vejo e eu irei agir. A instrução, então, produziu temor no coração do povo. Queridos, nós precisamos aprender que se nós queremos um povo temente a Deus, nós precisamos ministrar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Precisamos ensinar as pessoas o temor do Senhor através da sua palavra. O temor do Senhor não vem por outro meio, a não ser pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Amém? Terceiro e último ponto da nossa lição. Josafá e seus inimigos. Então, a perigosa aliança feita com Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe, que era rei do Reino do Norte, um rei extremamente perverso, como se não bastasse essa perversidade de Josafá. A perversidade de Acabe. Ele se casou com Jezabel, que era uma mulher extremamente endemoniada, na verdade, e um rei perverso, ele fez aliança com este rei, que juntamente com a sua esposa, estabeleceu o culto a Baal no Reino do Norte. Nós precisamos entender que as alianças feitas sem a orientação e a permissão de Deus sempre trazem prejuízos. Sempre trazem prejuízos. Nós não precisamos ser inimigos das pessoas. Precisamos ser inimigos das pessoas. Mas nós precisamos saber com quem nós vamos nos aliançar. Porque quando nós fazemos uma aliança, nós estamos fazendo um pacto. O termo aliança quer dizer isso, um pacto, um compromisso com alguém. E nos comprometer com pessoas que não têm temor de Deus é algo extremamente complicado. Porque quando nós nos comprometemos com pessoas que não têm temor de Deus, nós estamos nos colocando no mesmo risco que essas pessoas também têm. Se por um lado, quando nós ministramos aqui sobre o momento que Deus chama Abraão para ele sair da sua terra e ele leva Ló com ele, e eu lembro que nós falamos aqui que nós precisamos ter cuidado de quem nós levamos conosco, porque quem vai com a gente leva toda a sua bagagem, leva tudo aquilo que tem, e isso vai gerar problemas durante a caminhada. Foi o que aconteceu com os pastores de Abraão e Ló. E Abraão teve que tomar uma atitude, teve que propor uma situação para Ló. Nós precisamos ter cuidado
com quem nós levamos conosco, nós precisamos também ter cuidado com quem nós nos aliançamos durante a nossa vida. Aprenda a fazer alianças com pessoas que têm um temor de Deus, com pessoas que compartilham da mesma fé que a gente. Aprendamos a fazer aliança com pessoas que vão promover o bem, com pessoas que têm a graça de Deus na vida. Porque se fazemos alianças espúrias, nós corremos o mesmo risco daqueles com os quais nós nos aliançamos. Segundo parágrafo desse terceiro ponto. Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Josafá temeu. O texto bíblico do 2 Crônicas 20 é claro. Josafá diz assim: em nós não há força alguma contra esta multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá teve medo. E o medo de Josafá não o levou a murmurar. O medo de Josafá não o levou a se esconder. O medo de Josafá não o levou a tomar atitudes erradas. Por quê? Porque Josafá conhecia a Deus. Nós somos humanos e não é pecado sentir medo. O medo faz parte da nossa humanidade. Nós precisamos ter cuidado com o que nós fazemos quando sentimos medo. O que fazemos quando sentimos medo? Ou o que fazer quando o medo toma conta do nosso coração? Josafá nos ensina o que fazer quando sentimos medo. Buscar ao Senhor. Buscar a presença de Deus. Entrar diante do Senhor com jejum, com oração, buscando uma solução, clamando ao Senhor. O que fazer quando sentimos medo? Expressar a nossa confiança. O que fazer quando sentimos medo? Lembrar das promessas de Deus. Josafá faz isso. O Senhor disse que nós nos reuniríamos nesta casa e o Senhor nos atenderia. Então, quando sentirmos medo, o que nós precisamos é correr para Deus, buscar a presença de Deus e com toda certeza Deus atenderá o seu povo. Com toda certeza Deus estará disposto a atender o nosso clamor. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. A ação de Josafá. A ação de Josafá. Josafá precisou agir rápido. Quando ele soube que a multidão vinha, a multidão já estava chegando. Ele diz: olha, eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. Eles já estão chegando aí. E Josafá então precisou tomar uma atitude rápida. A oração e o jejum de Josafá o ajudou a vencer essa crise. Porque durante o momento que ele está orando, que ele está jejuando, que ele está clamando a presença de Deus, Deus levanta o profeta para intervir, para falar. O povo se humilhou diante de Deus, mostrou sua total dependência. Nós precisamos entender que no momento de crise, nós precisamos nos humilhar, mostrar a nossa dependência de Deus. Josafá disse: o Senhor disse que nós nos apresentaríamos aqui, e é isso que nós estamos fazendo. Não há crise que não possa ser vencida quando oramos, quando jejuamos e quando confiamos no Senhor. Olha o que esse texto nos ensina: 3 passos para vencer uma crise. Quando oramos, quando jejuamos e quando confiamos no Senhor. A oração nos aproxima de Deus. O jejum nos leva a ter sensibilidade maior para perceber o que Deus está falando. E a confiança nos dá a tranquilidade de ter a convicção que Deus vai agir. Josafá e seus súditos creram na palavra de Deus. Agora, por que eles creram na palavra? Porque eles conheciam a palavra. Josafá já tinha ensinado o povo a palavra. Os levitas, os sacerdotes, tinham saído de cidade em cidade e ensinado o povo a palavra. Então, eles não poderiam crer numa palavra que eles não conhecessem. Então, eles creram porque eram ensinados. Creram na palavra de Deus, adoraram e louvaram ao Senhor. Então, nós aprendemos que o inimigo não pode resistir o povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração. O que nós precisamos, então, em meio à crise, orar, jejuar e adorar a Deus verdadeiramente. Porque o inimigo não pode resistir o povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração. Nós precisamos aprender
e aplicar à nossa vida o que esta 10ª lição nos ensina, adorando a Deus em meio à calamidade. Jó fez isso. Paulo e Silas fizeram isso. Em meio à calamidade, adore a Deus. Não perca a adoração. Não deixe a calamidade, a crise, sufocar a tua adoração. Porque adoração é reconhecer divindade. Adorar é diferente de louvar, embora a gente faça a mesma coisa, embora a gente faça as duas coisas juntas. Louvar é engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele faz. O salmista diz, louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Mas adorar é reconhecer divindade, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Em meio à calamidade, quando nós adoramos a Deus, nós estamos declarando com a nossa adoração, nós estamos declarando com a nossa atitude que não obstante a crise, não obstante a calamidade, nós estamos dizendo, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua dominando todas as coisas. Durante a crise e a tempestade, Deus está sentado no trono e tem o domínio de tudo. Que o Senhor abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Adore a Deus em todo o tempo, porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Deus te abençoe. Até semana que vem. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva.